É isso que nós comentamos na época lá, da importância da FEB se manter autônoma, né? Porque o poder público municipal não tem condições de financiar uma despesa dessa, né? Exato, exato. Esclarecido? Então, esse foi o último quadro que nós vimos, né? Aquele quadro anterior, 39% até o Cipriano, Deixa eu... gasto com pessoal. O que significa 39,94%? Esse 39, ele não é aquela... É gasto de pessoal não é aquele de acordo com a gasto receita de pessoal, tributária. de acordo com a receita, com a lei de responsabilidade fiscal. Aqui a gente está só comparando aqui, ó, despesas com pessoal e encargos sociais com o orçamento total. Então, perante o orçamento total, ele dá apenas 39,94%, o orçamento total. Mas vamos ver do ponto de vista lá para a execução. A nossa base é uma receita corrente líquida executada. Aqui a gente só está fazendo uma comparativa por grupo de despesa, mas não significa assim, ó, que a gente está estimando que no final de 2011 a nossa despesa com o pessoal vai ser de 39,94. Não é isso. A gente está dizendo assim, olha, doutor, quando se compara por natureza de despesa, que a natureza, isso aqui também é fixado por lei, nós não estamos criando esses grupos aqui são da legislação. Quando se compara a despesa total pela sua natureza, então, o pessoal em encargos sociais dá 39,94 aqui. Por exemplo, tem o PASEP, 1% da receita que entra, nós temos que pagar isso lá para a União. Lá. É um encargo que não tem como correr disso, né, Milton? Isso é considerado despesa com pessoal, e ele não está somado aqui. Né? Então, a metodologia, assim, ó, a folha de pagamento da prefeitura, quanto é que onera da minha receita corrente líquida? Aí é outra, não, o PASEP, estou dizendo, o PASEP ele está aqui, né? O empenho é 3,3, aqui ele é classificado em outras despesas correntes, mas na hora de eu compor a minha despesa com o pessoal, ele entra aqui em cima. Que a coisa tecnicamente Então, não significa que a gente está imaginando que lá no final de 2011 a despesa com o pessoal vai ser de 39, não. Tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, é uma outra visão de despesa que a gente... Bom, do orçamento total, como é que vão ser gastos o recurso? É uma outra pergunta que a gente mostra de um outro parâmetro. Então, do valor total do orçamento, 244.686.000, vou falar aqui pelo maior valor. Ele são despesas que a prefeitura, que o município, não vou falar prefeitura, que o município vai fazer para bancar, para manutenção, é para bancar serviços, for de pagamento, serviços de educação, de assistência, de saúde que já existem. É o pneu da ambulância, é a merenda da criança, é o medicamento, é a conta de luz que a prefeitura paga, isso vai levar do município 244 milhões. Investimentos, 23.554.000, né? Que são os projetos de criação e de expansão de ações. Vai levar 23.544.000. E especial, 14.698.000, aqui é onde eu vou... são pagamentos que o município vai fazer, mas que a população não vai sentir o reflexo disso, quer dizer, não vai receber nenhum retorno. Por quê? Porque ali estão os precatórios que a gente vai pagar, estão a dívida com o Instituto de Previdência, a gente está pagando por uma coisa que, vamos dizer assim, o município já usufruiu dela. Não sei se eu estou conseguindo explicar, porque precatório, se eu estou pagando um precatório trabalhista, alguém em algum momento trabalhou, prestou serviço para o município e tal, só que a justiça está mandando eu pagar isso agora. Né? Parcelamentos, a mesma coisa. Então, a gente chama de especial aqui, é uma dívida que o município está pagando, mas que eu não tenho uma contraprestação de serviço ou de bem no momento. Bom, aqui, eu estou passando esse slide aqui só para a gente trabalhar duas questões aqui. O executivo ele vem até aqui à Câmara 3 vezes por ano para fazer uma prestação de contas em audiência pública, que é aquela audiência quadrimestral que nós fazemos. Né? Então, na verdade, quando o executivo vem na Câmara fazer aquela audiência quadrimestral, é para ver, ele demonstra um resultado primário, um resultado nominal, uma dívida consolidada e uma dívida consolidada líquida. Lá na execução, ele vem dizer se a execução dele está de acordo com uma meta que ele está determinada aqui. Então, na verdade, isso aqui, por que a gente está dizendo? Está dizendo o seguinte, que para a execução
de 2011, quando o Executivo elaborou suas peças de planejamento, ele diz que ele pretende ter, no final de 2011, um resultado primário de 243.500. O que é resultado primário? É a diferença entre receitas e despesas aqui. Então, ele quer ter um resultado primário lá no final de 2011 de 243.500. Ele quer ter um resultado nominal de 12 milhões, né, que é a variação da dívida, quer dizer, ele quer baixar do estoque da dívida 12 milhões. Ele estima que ele vai ter uma dívida pública consolidada de 45 milhões lá no final de 2011, e ele está se comprometendo com uma meta de dívida consolidada líquida de 30 milhões ao final de 2011. Então, essa coluna aqui é uma coluna que fica congelada agora, a partir da aprovação do orçamento, e cada vez que o Executivo vier com uma audiência pública, no primeiro quadrimestre, no segundo quadrimestre, ele vai trazer exatamente essa mesma nomenclatura e dizer, olha, aqui no primeiro quadrimestre eu consegui um resultado primário, por enquanto, de 50 mil, ou de 100 mil, ou eu já consegui de 8 milhões logo no primeiro quadrimestre. Então, isso aqui são metas que foram definidas na LDO, ratificadas agora aqui na lei orçamentária, e ao longo de 2011, durante a execução, nós vamos verificando se a execução correspondeu ou não a isso aqui. Tá? Quer dizer, tem que ser, no mínimo, essas metas teriam que ser atingidas. Ok? Essas metas até estavam meio fora, a gente deu uma boa reavaliada nelas agora, não foi isso, Milton? Né? Para trazer ela para uma realidade mais... Né? Não, na LDO e no PPA. Bom, a legislação diz que quando você elabora o orçamento e depois quando você executa, 25% de algumas receitas previstas devem ser aplicadas na educação. Tá? Então, aqui a gente está trazendo esse slide para dizer, bom, mas no orçamento cumpriu os 25% ou não? Então, o que a gente tem aqui? Veja só, total das receitas, base de cálculo. Então, quando fala assim, o município tem que aplicar 25% das suas receitas na educação. Mas não é 25% de todo o orçamento, dos 282 milhões lá. É 25% de algumas receitas que estão lá na Constituição. Então, a gente foi lá, receitas próprias e transferências. Fomos lá, separamos isso, deu 124.350.000. Tá. Bom, então... Adilson, dá licença um pouquinho. Pois não. Você podia falar para o pessoal que, na base de cálculo, essas receitas são específicas só da prefeitura, né? Não, só da prefeitura, para a base de cálculo. Aí não vai estar as receitas da educação da FEB, né? Isso é bom explicar. Sim, porque são receitas que entram no base de cálculo para efeito de aplicação nos 25%. Então, a gente vai lá para a Constituição, aí são receitas da prefeitura e somente algumas receitas da prefeitura também, não são todas, por isso que só deu 124.350.000 aqui. Então, bom, muito bem. Nós temos que aplicar 25% disso. O que a gente tem? Se a gente analisar quadro a quadro das despesas com o Fundeb, a gente vai verificar que foram fixadas no programa da educação, foram vinculados à educação. E, nesse caso aqui também, é só educação básica, ensino infantil e ensino fundamental. Nessa despesa da educação, a FEB não entra aqui, o ensino médio não entra aqui, ensino superior, caso a prefeitura faça transporte de alunos, do pessoal que vai para a faculdade, também não entra aqui. Aqui a gente está analisando sobre um contexto legal. Aqui só entra despesas na educação, da educação básica. Se a prefeitura tiver ensino médio também é educação básica. Não, ensino médio é prerrogativa do governo estadual. O município não... Aqueles alunos que o município transporta do ensino médio, existe um convênio com a Secretaria do Estado, o Estado passa dinheiro para o transporte. Agora, o município não tem... Mas o ensino médio faz parte da educação básica. Não. É ensino infantil e fundamental. Faz parte, sim. Na realidade, não entra para efeito de aplicação. A não ser que seja ensino profissionalizante. Não, né? ensino médio. Não, o ensino médio faz parte da educação básica. Ele pode não fazer parte do prefeito de cálculo aqui. Isso. Faz E parte, não é, vamos dizer assim, como você diz, competência do município. É competência do Estado, né? Mas a Por partir essa do razão. momento que, se o município der, pode entrar nessa dedução, sim. Pois é, aí aqui para efeitos de cálculo Para aqui... efeitos legais, não entra. Na Constituição, ele fala ensino infantil e fundamental. Se o município quiser manter uma mudança sala... 2003, dá uma olhadinha lá, hein? Não. Isso é certeza. Não pode. O que entra para eu gastar 25%? Entra ensino infantil, que é creche pré-escola, entra o ensino fundamental, entra educação especial,
educação especial e entra profissionalizante e ensino profissionalizante não, ensino profissionalizante também não. É só infantil, pré-escola, fundamental e educação especial. Então, o ensino médio, mesmo porque o município, ele não tem nenhuma, eu não conheço nenhum município que tenha salas de ensino médio. O Estado de São Paulo, pelo menos, não municipalizou o ensino médio de responsabilidade ainda do Estado. A única coisa é que o município transporta alunos do ensino médio. E, nesse caso, existe um convênio entre a prefeitura e o município e o governo do Estado repassa o dinheiro para o transporte de alunos. Então, aqui dentro desses 20.638.000, só tem os recursos que serão gastos com ensino infantil, com pré-escola e ensino fundamental. Há uma parcela que nós vamos encaminhar para a formação do Fundeb, também conta como aplicação, e a gente desconta do cômputo dessa apuração recursos que vêm para serem gastos, mas que não é recurso do município, que é o caso do QES. Então, se a gente soma os 20 milhões com 16 milhões, subtrai 4 milhões, somando subtrai os 4.514.000, a gente tem quanto é que o município vai aplicar neste nível de ensino? 32.524.000, que vai corresponder a 26,16%. Então, para um mínimo de 25%, quer dizer, está garantido no orçamento os 25% para ensino fundamental e ensino infantil, fundamental, infantil e ensino educação especial. Okay? Com relação aos recursos do Fundeb, uma coisa até interessante de chamar a atenção aqui. Vejam aqui que o município está contribuindo para a formação do Fundeb com 16.400.000. Isso é o que o município manda embora, né? E, em função da municipalização, do número de alunos nas escolas, vejam só quanto é que o município estima receber: 33.450.000. É quase o dobro do que a gente encaminha, é o valor que vai retornar. É uma coisa. Então, o Fundeb, assim, é uma coisa interessante para o município, né? Porque eu imagino, talvez o senhor seja mais autoridade, com certeza mais autoridade do que eu para falar nisso, porque o ensino infantil e fundamental está todo municipalizado, é por conta disso, essa diferença, porque isso aqui é per capita, né? Nós recebemos pelo número de alunos da nossa rede, né? Exato. E também isso aí reflete, vamos dizer assim, o poderio econômico financeiro do município, né? Porque o Fundeb, ele tem por objetivo equalizar a distribuição e aplicação de recursos públicos da educação no Estado e no Brasil como um todo. Quer dizer, então, a filosofia é transferir mais recursos para os municípios mais pobres e dos municípios mais ricos tirar recursos, né, para equalizar no Brasil todo. Quer dizer, como o Barretos está recebendo mais do que transferindo, do que pagando, significa que nós estamos abaixo da média dos municípios, né, mais ricos da federação. Por isso nós recebemos mais. Agora, tem um outro fator interessante. Hã? Como é que é? Não. Foi essa pergunta que me ocorreu também. É ruim no sentido de que nós, vamos dizer assim, em termos de riqueza do município, nós somos mais pobres do que os municípios, vamos dizer assim, que estão na média do Estado, porque isso é estadualizado, né? Não, pois é, para poder garantir que as nossas crianças, nossos alunos recebam mais ou menos a mesma quantia do Estado como um todo. Por isso que nós recebemos mais do que transferimos. Se nós fôssemos mais ricos, nós deveríamos transferir mais do que receber. Certo? Então, a ideia básica é essa. Mas tem um outro ponto interessantíssimo aí, que influencia o aumento também da receita do Fundeb, que é justamente a inclusão da educação infantil, que aqui em Barretos nós já temos praticamente 100% da demanda atendida, coisa que não acontece na maioria dos municípios. E outra coisa importante é a escola de período integral, que nós estamos aqui, graças a Deus, com quase 90% ou mais. Esse ano, talvez a gente chegue a 100% praticamente das escolas em período integral. Isso é uma conquista inestimável, né? E o aluno que está em período integral, ele recebe mais, recebe um valor a mais do Fundeb do que aquele que está só no ensino normal, ensino fundamental. Isso influenciou bastante também no crescimento da receita do mais Fundeb. ainda pelo Mais Educação, que
o Barris pegou. Uma coisa que eu acho que também levar em consideração, professor, o senhor está falando aí, que, na realidade, aquela fixação do magistério lá que o senhor está vendo ali, ó, hoje, na prefeitura, é real, é aquilo ali mesmo. Ó. O nosso gasto com o pessoal do magistério está em torno daquilo ali. Quer dizer que, na realidade, a prefeitura hoje em si está investindo, no caso do magistério, em cima daquele percentual mesmo que está previsto no orçamento. Que automaticamente, esse dinheiro aumenta a receita, automaticamente você tem que aumentar a sua despesa com o gasto com o pessoal do magistério, que a legislação permite, né? Sim. Não, mas eu já vi essa observação. Você tem um slide Então, eu queria lá saber que o tem seguinte. um departamento de esportes, se não me engano, 1.200.000 por ano. Então, a única coisa que eu queria saber é se as duas receitas, se os dois orçamentos fundiu, porque Não. não. Eu vi lá, no slide que você passou, está lá o orçamento de todas as secretarias. Anteriormente está fundido. Logo em seguida, se você pegar logo em Não, seguida, é porque sai 1.200.000 ele e tá pouco. aqui, ó, ele tá junto, agrupado isso aí. em termos de 1.270.000. ele tá A educação está lá em cima, é a primeira, 93 milhões. Está aqui a desporto e lazer, 1 milhão. Eu também prestei atenção nisso aí. Então, mas é que assim, é que eu mostrei a mesma coisa com várias visões da mesma. Então, o que acontece? O esporte e lazer, ele está agora vinculado à pasta da Secretaria de Educação. Eu imagino que tem um único secretário, é secretário de Educação, Esporte e Lazer. Isso significa, então, na verdade, vou somar 1.270.000 com os 93.258. Mas não significa que virou uma coisa só. Quer dizer, essa secretaria, que é a Secretaria de Educação, de Esporte e Lazer, ele vai ter lá o setor, o dinheiro que é da educação, o dinheiro que é do desporto, o dinheiro que é do lazer. Não mudou nada, só mudou a gestão. Em vez de eu ter um secretário para desporto e lazer e um secretário para educação, eu tenho um único secretário municipal que administra as duas pastas. Então, mas naquela Mas é só obrigação, isso. Retorna um, quer ver? Retorna um. mas naquela obrigação de repasse de até 25%. 25%. Não, isso não influencia, porque, como eu disse, os 25%, eu tenho uma lei que... A lei não, é a Constituição que diz, olha, das receitas do município, você pega a receita A, B e C, o que você arrecadou nessas receitas, faz 25%, você tem uma base de cálculo. Aí você vai na sua despesa e verifica o que você gastou com o ensino infantil, que é creche e pré-escola, o que você gastou com o ensino fundamental e o que você gastou com a educação especial. Esses 3 tipos de despesa de educação só que pode servir para eu fechar meus 25%. O fato de eu trazer desporto e lazer para dentro da Secretaria de Educação não significa que eu vou pegar despesa do desporto e lazer e para fechar contar. os meus 25%. Certo? Dúvida também. Essa questão aí de trazer Secretaria de Educação, Desporto e Lazer foi uma questão estratégica do Poder Executivo. Ó, eu quero economizar um secretário. Não sei se é isso, mas estou colocando uma situação hipotética. Ó, vamos diminuir o salário de um secretário municipal aqui, então vamos agregar a educação, o desporto e o lazer, mas só como gerencial isso. Debaixo da Secretaria de Educação, Desporto e Lazer, eu tenho várias subclassificações que me diz lá, ó, isso aqui é o dinheiro do ensino infantil, esse é do fundamental, esse é da educação especial, esse do desporto, esse do lazer, está tudo separado lá Viu, dentro. Adilson, frisando que os 25% é em cima do que o município arrecada, só o município, do que vem de fora não. Entendi, mas de repente eles podiam usar esse dinheiro para gastar com o esporte também. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. A intenção de esporte e educação junta era só para fazer um trabalho conjunto, né? Em que ia ser feito um trabalho conjunto, só isso. Era só essa intenção, não mexe uma verba no outro. Então tá. E mais uma dúvida aí, até o Reginaldo está aqui, foi secretário da Educação. Quem autoriza a despesa da educação? É só o secretário ou é o secretário de Finanças? O meu time que pode estar respondendo. Geralmente, hoje, por exemplo, você sabe que a prefeitura está tudo informatizada, né? Hoje a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, eles têm o próprio setor de compra deles, tá certo? Foi montado isso, a prefeitura, os demais departamentos têm lá o almoxarifado, o departamento de compras. E hoje se vinculou a saúde, tem o departamento de compras e a educação. Se faz a cotação, o pessoal da educação, e no caso o secretário autoriza essa cotação, O secretário de da Educação.
Aí o que tramita o processo? Aí vem o processo, tramita, aí chega-se no secretário de Finanças, que é o finalmente, para falar assim, vai chegar e falar assim, eu tenho esse dinheiro para poder comprar? Tem, então tá bom, o Baré autoriza. Porque, na realidade, como é a gestão, a educação hoje e a saúde, como os demais departamentos, eles têm as dotações, mas tem que ver a parte financeira. Porque não adianta nada você ter a dotação orçamentária e eu não tiver o dinheiro para poder comprar aquele bem. Então, não adianta chegar e falar, não, tá bom, eu quero construir uma creche. Ah, tá, mas espera aí, você tem que construir a creche, você tem a orçamentação, mas eu não tenho dinheiro, entendeu? Então, o que finaliza, todos os departamentos finalizam no secretário de Finanças, que é a parte financeira, que é o finalzinho. Não, remata, quer dizer, com autorização financeira junto com o prefeito, né, que é o gestor do município, no caso da prefeitura, né? Milton, quais as principais despesas, tirando o pessoal da educação? Combustível, alimentação. Na realidade, hoje, por exemplo, a gente está até citando, o Adilson falou sobre a merenda. A merenda se gasta muito e não se faz parte da educação, dos 25%. E se tem uma grande demanda, porque esses alunos que o professor falou, que está em período integral, esses alunos comem muito bem, vocês sabem. E não entra na despesa? E não entra na despesa com a educação, que eu acho que é uma coisa que quer dizer, não está gastando com a educação, não? Teria que ser gasto, mas o próprio tribunal, a legislação entende que não, quer dizer, então. Mas esse pessoal, o professor sabe disso. Teria que fazer parte, mas não faz. E a demanda é grande, e o professor sabe disso. De fato, esse é um grande absurdo da educação no Brasil, né? Porque, normalmente, se perguntar na União Federal, nos estados, no município, o que é necessário fazer para melhorar a qualidade da educação? Se fizer essa pergunta, 99% das pessoas vão dizer: é preciso dar capacitação para os professores, é preciso aprimorar o material didático, é preciso comprar computadores, etc., etc. E se esquecem de que o principal é dar uma boa alimentação para os alunos, né? Porque se o aluno não tiver uma boa alimentação, tiver com a barriga roncando, tiver com a barriga vazia, ele não vai aprender nada. É uma desumanidade exigir rendimento de um aluno com barriga vazia. Como é que pode acontecer um negócio desse? E, no entanto, o sistema educacional brasileiro, como o Milton está dizendo, não prevê no orçamento da educação o orçamento para alimentação escolar. Porque aqui em Barretos nós não temos merenda escolar, não. Nós temos alimentação escolar. Alimentação planejada, elaborada por nutricionista, acompanhada, diversificada, né? Cada dia tem uma coisa diferente, com frutas, com tudo que é necessário, né? Então, esse é o primeiro ponto. Isso eu julgo que, graças a Deus, a educação barretense tem aumentado cada vez mais, tem melhorado cada vez mais os seus índices, seus rendimentos medidos pelo IDEB, e grande parte em função da alimentação escolar que nós damos aqui. Que nos outros municípios, pressupõe-se que a criança vem alimentada de casa, pressupõe-se que ela come um lanchinho na escola e vai se alimentar em casa, mas isso não acontece, na verdade, né? Porque a carência é muito grande. Então, aqui não. Aqui, graças a Deus, as crianças, no período integral, são 5 refeições por dia. E, no período normal, 3 refeições por dia. E tudo de primeira qualidade, sem ser terceirizada, porque aqui não tem esse negócio de terceirização. Uma coisa que o Paulo citou é verdade. Na realidade, a Prefeitura de Barretos, se fosse analisar a base de cálculo em cima da educação com a merenda, daria uns 35. Lógico, porque o que gasta com a merenda é um absurdo. Mas eu acho que em todo o intuito do prefeito em si, né, é dar uma alimentação para um aluno, igual o professor falou, que na realidade não adianta o aluno vir aqui na escola, o cara chega vazio, sem comer, sem nada. E a gente vê, eu mesmo tenho um exemplo em casa da minha funcionária lá, que a netinha dela chega de manhã, toma café da manhã, depois tem um café do seu quê, depois tem almoço, sai de lá jantada, a menina vai buscar ela, quer dizer, a mãe dela, a filha, trabalha de faxineira. Então, você vê que a menina ela só fala muito só bem da escola, porque e realmente você vê de onde que vem esse recurso. De repente, você poderia estar usufruindo disso para poder atender, dando os 25%, você tem que colocar, além dos seus 25%, que é a lei, mais o adicional que você tem que investir nisso. No caso dos uniformes, né, professor? Tem uniforme, tem material escolar. E o dinheiro que vem também é muito pequeno, porque eu não sei quanto está hoje, mas era 29 centavos por criança. Não, e você viu, está previsto 4 milhões, né? Que está previsto ali. Então, quer dizer, agora, como é que come o dia inteiro com 29 centavos? Aí que a gente fala, que a gente começa, a gente está batendo papo aqui por cima. Aqui. Isso. Aí é onde você fala, mas onde a prefeitura gasta tanto dinheiro? Aí você viu, só uma perninha que nós começamos a falar aqui, só da merenda, você viu, só um negocinho, aonde que vai o dinheiro? Aí você começa a ver aí.
Então, é muito grande o gasto do município, em todo, em si. Né? Então, mas acho que é importante é isso aí. Tá bom? Acho que aqui eu fazer pergunta lá, o Lambari. Alô. Boa tarde a todos, primeiramente. Eu queria aqui perguntar para o nosso professor Reginaldo, da Educação, onde tem 5 alimentação por dia, ou seja, noturno também. Eu até acho muito bonito. Essa dinheirança que vem, assim, para a Secretaria da Educação, sobra alguma coisa para aquele almoço que existia no Mochirifado, para aqueles funcionários que vinham de Colina, de Guaíra, de Colômbia, de Olímpia, que ganha tão pouco que não consegue pagar uma refeição em restaurante nenhum. E eles dependiam de uma comidinha lá no Mochirifado, que é da prefeitura. Que essa alimentação, se é para ajudar as crianças, eu acho que os adultos também estão direitinho. Que se o senhor vai trabalhar daqui, numa fazenda, se o senhor não tem condição de levar uma marmita, o senhor deveria oferecer uma marmita para aquela pessoa. Que nós já somos tão humanos, tem tanto dinheiro para essa educação. É só isso que eu estou perguntando. Tá já. Se poderia ter possibilidade de sobrar para poder ter essa refeição para os funcionários da prefeitura, que é uma educação da casa. São despesas diferentes, embora o Reginaldo vai... Então, aí a questão é a seguinte, com relação à educação, a política que nós adotamos desde a época que a gente estava lá e que me parece que tem sido mantida, é no sentido de dotar cada escola com a sua cozinha. Porque antigamente, não sei se você se lembra, havia só a cozinha piloto, praticamente, toda a alimentação era feita ali e transportada para as escolas, né? Isso causava, inclusive, uma diminuição na questão da qualidade da alimentação. Porque imagine macarrão, por exemplo, você transportar macarrão aí de Kombi na cidade inteira, a hora que chega lá no final, aquele macarrão virou uma cola, já não tem mais condições de ser utilizado. Então, qual que foi o esforço? O esforço de reformar e construir em todas as escolas a sua cozinha e mandar os gêneros alimentícios para que a escola prepare a sua alimentação. A política foi essa aí. Agora, a cozinha piloto lá do almoxarifado, que continua atendendo as escolas que não têm condições de fazer isso, por falta de espaço, qualquer outro motivo, e atender os funcionários da prefeitura. Mas aí, essa questão do atendimento dos funcionários já não tem nada a ver com a questão da educação. A nossa preocupação lá era só com relação à alimentação da educação. A decisão de conceder ou não, fornecer ou não alimentação para os servidores, já era do secretário, naquela época de suprimentos, né? Hoje eu não sei se é a administração que cuida disso. Aí não tinha nada a ver com a educação. Mas eu acho válida e justa a reivindicação. Certo? Normalmente as perguntas são direcionadas para o Adilson, porque a audiência ele que está comandando. Né? E sobre orçamento, né, gente? Bom, aqui só, então, para chamar uma atenção, até uma coisa que o Milton disse, aqui pese a gente vai receber 33.450.000 do Fundeb, desse valor, 29.585.000 vão ser direcionados somente para a folha de pagamentos e encargo de professores. Então, dos 100% recebido, 88% é para a folha de pagamento de professores. Aí sobra todo o restante para se tocar dessas escolas municipalizadas. Então, eu achei interessante chamar a atenção, porque, poxa vida, a gente manda embora 16 lá, recebemos 33 milhões. Então, tem muito dinheiro. Veja só que desses 33 milhões, 29 milhões e meio, 88% vai só para a folha de pagamento. E a gente sabe que a educação não é só folha de pagamento. E o que sobra, então, do dinheiro do Fundeb para outras despesas? 3.865 para o ano todo. Tá, então, realmente, é bastante complicado, né, Milton? Aí na saúde... É igual falou, ele não faz isso aí não é porque é para fazer gracinha para funcionário, não, viu, gente? É obrigado a fazer dessa forma. É dessa forma que tem que agir, viu? Não é porque tem que fazer dessa forma. A questão da merenda para as crianças, né? Isso ela é obrigatória. Com relação às despesas de saúde, veja só, nós temos uma base de cálculo de 124.350.000, onde a aplicação mínima é de 15%, né?
Então, aqui nós temos uma despesa fixada, a despesa total fixada para o exercício de 2011 é de 44.639. Só que desses 44.639, 24.970 é dinheiro que vai vir da União, através dos programas